aquela merda que tá lá em Brasília, porra. Já tá começando? Vai começar? Não, vai dar um minutinho. Quando já tá 15 segundinhos a gente já vai saber. Pode pegar a batatinha e fica tranquilo. 6. Passando na sala de casa. 5. É isso aí. Era isso. Mais uma vez estamos aqui, Paulo. Só que hoje cenário diferente, a parada totalmente informal, diferente. Em pauta aqui, ó. Grandão aqui atrás, ó. Que maneiro. Tá bonito, né? Grandão. E, gente, hoje, Paulo. Nós vamos receber hoje os amigos, sempre amigos. Sempre amigos, só Mas amigos. um pessoal voltado para arte, cultura, educação, pessoas inteligentes, que é o que a gente precisa. Exato. E o que a gente quer valorizar. Sempre. E que estão fazendo 25 anos, meu. 25 anos é uma vida, né? 25 anos de companhia teatral. Uma família. É uma família. Hoje nós estamos recebendo metade dessa família. Metade. Porque tem uma outra metade aí que está com um probleminha aí de saúde, teve que seguir os protocolos de segurança para de teste Covid. Inclusive, a gente também segue o nosso protocolo de segurança, não é isso? Com álcool em gel. Todo mundo testado aqui, ninguém testado, vacinado. Vou até botar o álcool em gel pra galera ver aqui. Que aqui a gente não tem negacionismo nenhum. Exatamente. E companhia de arte popular. E quem está aqui para começar, vamos apresentar Beto Gaspari. Fala aí, Olá, Beto. galera, tudo bom? Beleza? É um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar com vocês batendo esse papo, contar um pouco dos nossos causos, das nossas histórias. A gente costuma dizer que a nossa caminhada já gastou solo, e já gastou mesmo, graças a Deus. A estrada é grande, né, Opa! Pedrinho. Pedro Lages, tá? É um prazer estar com vocês, tá? E obrigado pelo convite mesmo, a companhia agradece de coração, tá? Nós te agradecemos, né? E estamos com Cesário Candi. Esse cara... Fala aí, Cesário, se apresenta aí para esse povo aí. Bom, sou Cesário Candi, como você falou, e estou na companhia desde o início, e a gente está aqui para falar das nossas histórias, da nossa trajetória de 25 anos. E obrigado pelo convite também. O prazer é todo nosso, né, pô? Afinal de contas, quem está ganhando somos nós, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Cesário. Como é que começou essa história aí da companhia? Como é que começou isso? Bom, a companhia surgiu numa ação cultural. Eu sou animador cultural do Estado e outros integrantes também da companhia também fazem parte. E em 1997, no início, a gente trabalhava em escolas diferentes, em CIEPs, e sempre havia reunião dos animadores, a gente projetou uma ação cultural que aconteceria na rua. E cada segmento, pessoal de música, de teatro, iam, né, fazer alguma coisa, montar alguma coisa para apresentar nessa ação. E aí eu resolvi juntar a galera de teatro, um grupo, escrevi um sketch, né, que é uma cena curta, chamada A Farsa do Fanático Sofredor, e reuni um grupo de animadores culturais que eram da linguagem, né, do teatro, nos CIEPs, e a gente montou, e desde esse momento já era a Companhia de Arte Popular. E a gente ia fazer na Praça do Pilar, né, onde tem uma igreja histórica aqui no município e tal. Só que justamente no dia da ação cultural, chovia torrencialmente na cidade, e essa ação cultural que ia acontecer ao ar livre não aconteceu. Em seguida, aconteceu o primeiro festival de esquete, né, que são cenas curtas, no Teatro Procópio Ferreira. E estava aberta a inscrição e tal, que o Edielio Mendonça na época, era o administrador do espaço e tal. E aí eu falei, cara, vamos escrever o esquete, né, o primeiro esquete da companhia nesse festival. E aí a gente ganhou o melhor esquete, melhor diretor, melhor ator. Barba, cabelo e bigode. Exato. E aí ficou aquela coisa assim, cara, então eu acho que dá pé. E aí, tempos depois,
foi quando surgiu o texto A Incrível Peleja de Simão e a Morte. E nesse decorrer do sketch não estava ninguém que tá ainda desse pessoal. O Pedro entrou em seguida substituindo, né? Nesse primeiro momento não. Aí quando foi meses depois a gente precisou de substituições, foi quando o Pedro entrou. Então na companhia, quem está desde o início assim sou eu e o Pedro, né? Então foi surgindo aí depois ali. Foi agregando o pessoal. Sim, né? Sim. E aí veio. Eu vou falar muito, né? Porque assim, eu sou de... Veio mesmo, né? A Incrível Peleja de Simão e a Morte, que tem uma história que eu acho muito, muito legal, eu sempre repito e conto para todo mundo, que é assim. Eu já escrevia para teatro sem ter muita noção de como escrever e tal. E minha mãe, não sou nordestino, minha mãe sempre que ia à Paraíba, né, visitar os parentes, o pai dela, ela falava assim, olha, quando eu era criança, quando eu era jovem, meu pai lia um folheto, né, porque nós chama folheto, não chama cordel, que aquilo dá uma peça de teatro. E ela ficava falando isso. Aí ela ia à Paraíba, voltava, não achei. Um ano, em 97, justamente nesse ano, ela veio, chegou com 4 folhinhas assim, esmigalhadas desse tal cordel, que ela achou lá dentro de uma caixa, não sei onde, e falou, é esse aqui. E aí eu li, onde tinha aquela linha daquela história, e aí numa semana eu escrevi A Incrível Peleja de Simão e a Morte. Peguei aquela linha da história. Até agora, né? Hã? Até hoje a gente faz 15 anos, a gente estreou. Na realidade, assim, na realidade é isso. A gente tem uma montagem. A gente tem uma montagem. Mas até hoje monta essa a montagem que está em cartaz há 15 anos. Mas foi o primeiro espetáculo da companhia. A gente montou em 97. E aí depois parou. Quando foi em 2007, a gente remontou de uma outra maneira, com outro diretor. Fazendo 10 anos. Quando ela estaria fazendo 10 anos, né? Aí surgiu, vamos remontar e tal, A Incrível Peleja de Simão e a Morte. Fez uma nova leitura. E aí fez uma outra. Uma nova roupagem. Chamou um outro diretor, né? E tal. Nós a fizemos essência é a mesma, mas porque o texto no começo, é o mesmo. No primeiro, quem dirigia era o Cesário. Ah, sim. Cesário foi o primeiro diretor. Hoje eu sou o ator do espetáculo. Ele estava na primeira montagem, ele era o diretor, ele foi o autor do texto e o diretor, né? Mas ele estava fora do palco, tinham outros atores e tal, e o Pedro já estava até no elenco na época. Já, porque eu já vinha da e foi bem legal a montagem. Eu lembro que nessa montagem eu estava na Secretaria de Cultura na época, já estava na Secretaria, eu trabalhava na Secretaria, e aí eu fui assistir no Teatro Procópio Ferreira. Eu assisti a primeira vez, assisti a segunda, assisti a terceira, a quarta, a quinta. Tá apaixonado. Era um texto... A montagem era linda, cara. Já vi E que assim, não eu gostava muito. A montagem era linda. Nada aí... como ser amigo do... Não, mas pior que eu tenho essas paradas de... Assim, até mesmo quando eu estou trabalhando, eu gosto de contribuir, porque eu acho que é essa forma que eu acho que a gente fortalece a arte do amigo, né? Exatamente. Não é só aplaudir, mas é também contribuir lá, né? Então, na época, eu fui, lá depois da 10ª vez que eu já tinha assistido, né? Aí um dia eu tive a oportunidade de falar com o Cesário, né? A gente já se conhecia e tal. Aí eu falei, Cesário, essa peça, rapaz, é linda e tal, não sei o quê. Mas a peça não tinha trilha sonora original. Ele escolheu uma trilha, né? Como ele era o diretor, ele escolheu a trilha toda que pontuava toda a peça e tal, toda a ação, mas não era uma trilha composta especialmente para o espetáculo. Aí eu falei, rapaz, um dia, se a gente tiver oportunidade e tal, vamos ver se a gente consegue fazer uma trilha e tal. E acabou em 2007, né? 10 anos depois. Aí teve a remontagem do Simão e a Morte, A Incrível Peleja de Simão e a Morte, que até essa música que estava tocando no fundo faz parte do espetáculo. Pode botar aí. Aí o Cesário me convidou para fazer a trilha, o diretor da peça me convidou, o Cesário, a companhia na época me convidou, e já naquele momento, na trilha, no elenco da companhia, né, com a companhia, já estavam Ive Penha, que entrou como stand-in, como substituta na primeira montagem. Ela tá na companhia também desde 97, né? Como substituta. E depois entrou Nancy Calixto em 99. Porque aí a gente montou um espetáculo chamado A Farra de Benedito na Terra de João Redondo. E aí foi a primeira trilha que eu tive a oportunidade de fazer para a Companhia de Arte Popular. O título é maravilhoso, né? Assim, na realidade, assim, gostoso, os títulos da companhia são assim, são né? pequenininhos nossos títulos. Sempre precisa escreve pequeno, sabe? Porque é uma pessoa Mas preguiçosa. é sonoro, né? A Incrível Peleja de Simão e a Morte, A Farra de Benedito na Terra de João Redondo, O Brincado Romance de Flora e Valentim, tudo... A gente tá com a música do espetáculo no fundo, vamos ver um som, um pedacinho? Vamos ouvir um pedacinho do Maracatu de Santo Antônio. Mas se sem fim não bastar, vou virar do avesso o céu, o abraço de
entregar de Saturno o anel. Vou pra Santo Antônio rezar, prometer o que ele quiser. Se ele conseguir me provar, eu desenvolver estou essa canção justamente para essa peça. Então, na verdade, você explicou, o original dela não Começou, não Beto, aí tinha, o seu não trabalho de trilha sonora? É isso que eu ia saber. Na verdade, assim, Agora tá fazendo isso, cada eu peça comecei. tá fazendo. Não, na verdade, eu comecei a fazer trilha sonora em 87, com o Edielio Mendonça, que ele citou ainda há pouco ali, que era do grupo Sol a Sol. Né? Em 86, eu fazia faculdade de farmácia. Larguei a faculdade de farmácia no 4º período porque eu ia para a faculdade e ficava escrevendo, tocando violão com a rapaziada no corredor. Eu falei, cara, eu gosto muito de química, de física e matemática. Tudo bem, mas eu acho que eu gosto mais de música, né? Então, aí eu resolvi sair e me tornar profissional de música em 86. Em 87, eu comecei a trabalhar. Um amigo nosso em comum, que é um grande percussionista, inclusive, que contribuiu muito para que a gente hoje fosse o que a gente é. Porque hoje a Companhia de Arte Popular, ela faz um teatro totalmente popular, os atores cantam, eles interpretam, eles dançam, eles tocam. Então, na época, o Carlinhos, que é um percussionista, um grande amigo meu, que também é um nordestino, a nossa cultura da Baixada Fluminense como um todo, ela tem um traço nordestino fantástico. Né? Eu não sou nordestino, mas a música que faço tem muito a ver com tudo que eu bebi dessa galera. Eu bebi dessa galera, né? Eu bebi essa galera nos papos, nos bares, nas conversas, nos teatros. Então, tudo que eu faço tem a ver. E o Carlinhos me levou para trabalhar com o Edielio. Eu estava trabalhando com ele, tocando na noite. Aí o Carlinhos falou assim, poxa, Beto, tu não quer fazer música para teatro, não? O Edielio está precisando de alguém para fazer uma música para teatro. Eu falei, cara, assim, você não faz, não? Eu falei, faço. Nunca tinha feito, né? Aí, desafio, vambora. Vambora. Aí cheguei lá, graças a Deus, né? Eu trabalhei no Grupo Sol a Sol desde 87, até quando o grupo parou de se apresentar e tal. Depois entrei nas Cenas Delirantes, TSC. E acabei um dia, né, tendo essa conversa com o Cesário, né, meio com desafio e tal. E acabou em 99. Graças a Deus a gente conseguiu trabalhar juntos. E ele ainda, como diretor, ele não estava no palco na Farra de Benedito também, não. Ele estava como diretor. Né? Escreveu o texto e estava dirigindo. Pedro estava no palco, a Nancy Calixto no palco, Edilane Silva, né, no palco, Anselmo Chaves, nosso grande amigo, que era animador cultural também, que agora está no andar de cima, também no palco, Janilton, né? Janilton no elenco, e eu tocando também no palco. E aí ele já me colocou para tocar no palco com a companhia. Eu não fazia nenhum personagem e tal, mas eu fazia um cego que estava numa praça e que tudo acontecia naquela praça e eu era o cego ali. Você pontuando as cenas. Eu estava ali pontuando as cenas como cego. Eu tinha que fazer de cego mesmo, de óculos escuros e tal. E a gente sofrendo, né? Porque a gente tinha que cantar e tocar, né? Então, interpretar, né? Que era uma coisa que nunca tinha feito na nossa vida, né? Aí chega o Beto com essa proposta de tocar e cantar assim, gente, e agora? Sabe? Cantar, eu não A coisa sei. foi aumentando, né, Pedrinho? Muito. Caldo engrossou. Eu queria só falar de uma pessoa, a gente está falando muito do Edielio Mendonça, só para deixar claro que Edielio Mendonça é uma figura muito importante aqui na cidade, na Baixada Fluminense, em arte cênica. Aqui, quem não foi aluno dele, foi aluno dos alunos dele. É um cara que foi do grupo Tal, foi um grupo muito conhecido que em 78, né? 78. Ganhou o prêmio Molière, que era um prêmio Molière de teatro, que era um dos prêmios mais importantes. Mais importante, né? E o grupo Tal da Baixada foi o primeiro grupo que ganhou esse prêmio, que a Ive Penha, que está na nossa companhia, fez parte desse grupo. Tal também. Então é um cara que ele ficou muitos anos no Teatro Procópio Ferreira, também trabalhou no Armando Melo, e onde muita gente aprendeu muito com ele. É um cara que a gente tem o maior respeito, a maior consideração, porque em Caxias, quem não foi aluno dele foi aluno dos alunos dele. É um marco, então, ele é um ícone. É uma pessoa... Sim. Assim, uma enciclopédia do Teatro da Baixada. Exato. É assim, um cara aprendemos muito com ele, muito com ele. Não, o cara é um ícone da cultura no Rio de Janeiro. Sim, né? ele é um cara assim... Pra gente não diminuir, assim, a da Baixada. Ele é um cara muito importante, né, na arte cênica. E assim, durante muitos anos, e tá aí, a gente sempre faz questão, quando a gente vai estrear os espetáculos, ele sempre tá lá, a gente faz questão de homenagear, porque é um cara que
que fez parte e faz parte da nossa história até hoje. Então a gente está sempre citando o Edélio, Não, isso é porque legal, todo mundo né? começou de alguma forma através dele, que a gente começou a descobrir nosso caminho. Hoje até só para dar uma misturada aqui, né? Na verdade, assim, a gente está falando da companhia e tal, e somos nós três, né? Hoje nós temos mais 3 integrantes, né? Que é a Nancy Calisto, né? Que a gente citou, que entrou em 99 na Farra de Benedito, né? A Ivy Penha, que entrou em 97 fazendo stand-in de uma outra menina, né? E a Ivy Penha começou a fazer a Zefa. E aí teve uma viagem que foi para Corumbá, a Ivy Penha chegou lá e ganhou o prêmio de melhor atriz. Atriz substituta e Atriz ganhou o substituta, prêmio de melhor atriz. Pois é, e assim, gente, eu vou ser substituto. Vai lá, vamos lá. Chegou lá e ganha. Aí é Creu. Agora, perdi. Era meu papel. Entendeu? E já tinha eu. Uma graça. As voltas que o mundo dá, né? Uma graça. E a gente fez E assim, essa- foi uma loucura que a gente foi parar em Corumbá, Corumbá. assim, num festival latino-americano. E a gente foi assim, era meio bambaby, a gente foi com o cenário nas costas, assim, uma loucura. A mas- primeira montagem, essa é da montagem. primeira montagem, lá de Isso 97. A primeira, e sem patrocínio, sem Você nada. não tava na companhia. Era caderno de ouro, tá? O Janilton pegou, começou a passar na comunidade dele. Rifa, foi tá? louco. A gente recolhendo por aqui dinheiro, até pra conseguir esse dinheiro pra gente ir Isso pra é o Corumbá. início, né? A gente continua fazendo a mesma É. coisa, mas esse foi o Eu ia início. falar, porque, na verdade, tem patrocínio, tem investimento no município, no estado do Rio de Janeiro para isso? Na verdade, Tem essa assim, linha? Como é que está funcionando o que isso? que acontece? Nós, durante... Vocês são os patrocinadores, na verdade. Na verdade, assim, a gente, durante muito tempo, tudo que foi feito pela companhia foi bancado do bolso de cada um, né? O Cesário, inclusive, que é o fundador, né, o cara mais antigo da companhia, Pedro, que chegou logo depois, muitas vezes tinha a ideia do texto, aí vinha com a ideia do texto. Tem um texto aqui, escreveu o texto. Tá, e aí, como é que vamos fazer? Não, vamos montar. E aí começava a ver como é que ia montar. E nesse ver como é que ia montar, já tem que começar a arrecadar fundos. Aí passa livro de ouro, aí faz não sei o quê, faz rifa, faz não sei o quê. Aí um que tá com a graninha no bolso bota um dinheirinho, e daqui a pouco, quando o espetáculo estreia, esse dinheirinho ia voltando e tal. A gente veio, ao longo do tempo, fazendo isso, durante muito tempo, né? Uma luta A partir de constante, 2015, até 2017, até no Meias Verdades ainda foi assim. Até no Meias Verdades, o espetáculo Meias Verdades que a gente lançou em 2017, ainda foi assim. O Cesário, na época, escreveu o texto, a gente ficou ali, cara, que texto, e como é que vai fazer? Aí convidamos o Marcos Kovacs para dirigir, e aí Marcos Kovacs começou a dar as ideias de como é que ia ser cenário, como é que é. Quando o diretor chega, né, ao chamar o diretor, a gente já tem porque aí tem que combinar, porque o cara está trabalhando profissionalmente, então já tem um desembolso nisso e tal, que é colocado, que sempre achamos super justo. Aliás, é uma das marcas da nossa companhia também. Somos esses artesãos e tal, mas que fazem questão de... Chamamos as pessoas para trabalhar, as pessoas têm que ser remuneradas. Profissionalismo. Entendeu? Né? Exercer a coisa... Exercer dessa forma. São amigos, às vezes até flexibilizam uma coisa ou outra, mas a gente faz questão de que todo mundo que trabalha com a gente não fique fora. Uma parada ali. Não. Isso É uma justo, lógica, né, é uma mano? lógica mesmo de cooperativa mesmo, sabe? Colaboração total. Então, o que a gente hoje vê, até 2017, né, Cesário, a gente botava muito do bolso. Sim. E tal. A partir de 2017, aí a Nancy Calisto começou a dar umas ideias de fazer uns almoços. Né? Vamos fazer uns almoços da companhia, almoço da companhia. Como é que é isso, Nancy? E a Nancy adora cozinhar, é uma excelente cozinheira. Então, a gente faz o almoço e tal, aí vende convite, a gente conhece muita gente, chama as pessoas e tal, não sei o quê. Aí começou a chamar, aí nós ficamos assim, reticentes no início, né? Sim. E ela ficava muito chateada, ela falava assim, vocês parecem que não acorda, gente, e tal. Aí, quando um dia a gente tomou coragem, né? A gente tomou coragem, e aí o almoço, além da questão de angariar fundos, também virava um grande encontro artístico. Quem juntava um galerão, juntava a galera que não era artista, mas que gostava muito de arte e de cultura, ia lá também participar, contribuía com o almoço, mas contribuía também com a energia do negócio, sabe? É uma forma de difundir na arte, né? E eram nossos seguidores também, né? Que ia pra lá por causa da companhia também, né? E tinha uma coisa assim, o almoço estava marcado para as 13 horas.
Começava às 14. Não, começava às 13, mas acontecia da gente estar às 21 a horas, a gente gente tá tentando passava. mandar o pessoal embora, porque o pessoal ficava lá. Porque assim, o Beto convidava vários amigos dele que cantavam na noite, então a galera ia lá e ficava cantando. Então, e aí ficava... Depois você estendia o almoço, virava jantar, Sim. virava ceia. Porque tinha uma Rolava coisa declamação de poesia, Sim, de vez em quando teatro. pintava alguém querendo fazer uma esquete de teatro. Tivemos lá algumas pessoas fazendo esquete, né? A Acontecia, o Helena, pessoal a aparecia Direla lá Nadir. e queria apresentar alguma coisa pra vocês fazerem também? Não. Não chegou, não chegou, não. Às Porque, vezes sabe tem por isso, quê? né? Porque a gente estava trabalhando muito. Muito. Porque esses almoços eram o seguinte: a gente decidiu o cardápio, a Nancy sugeriu o cardápio. Então, ela comprava tudo. A gente né? começava a comprar durante a semana. Era sempre no domingo, né? Domingo, Domingo, almoço. domingo. No sábado, a gente ia para lá, para um espaço que tem lá o Monumental. Que é da Rosa Ficava a Leite. noite toda lá, o pessoal, a gente cortando os legumes, cortando tudo que tinha que cortar para ela cozinhar. No outro dia, a gente se dividia. O Beto estava com a na questão parte de palco. eu ficava lá na parte melhor financeira, lá no caixa. Nancy cozinhando, o Pedro e Ive, depois o Farnum, iam servindo. A gente que servia tudo. Então, assim, não tinha nem muito tempo. Chegava um momento que a gente parava e a gente ia lá cantar as músicas da companhia e tal. Conversar um pouco. Conversar um pouco até mais. porque era necessário também. Mas a gente mas assim, virou Outro um dia. Mas é encontro. o que o Beto tá falando. É uma cooperativa mesmo. Sim. né? Isso, Sim, total. né? E o Francisco Farnum, por exemplo, é um caso, né? Um caos bacana de contar, que até eu gostaria que o Cesário contasse, porque foi no espetáculo A Farsa do Amor Acabado, em 2015. Quando a gente começou assim a falar, cara, a gente precisa dar um jeito de angariar mais isso, angariar mais aquilo e tal. E foi a partir de 2015 que a gente começou a pensar nessa coisa de ter um caixinha nosso, de ter uma caixa nossa, que a gente não Ter uma precisasse ficar reserva, tirando do né? bolso o tempo Sim. todo e tal. E 2015 nós fomos fazer A Farsa do Amor Acabado. Conta a história. que eu aí, fale como é que quando- foi. como o Farnum Por favor, entrou? por favor. Na realidade, assim, Essa história a gente, é maravilhosa. Um texto eu escrevi chamado A Face do Amor Acabado, que já tinha sido montado há uns anos atrás. Eu dei uma mexida no texto, porque sempre assim, quando eu vou escrever alguma coisa, eu escrevo, levo o pessoal, a gente lê, porque eu gosto de ouvir, né? Eu gosto que eles leiam o texto, que eu gosto de ouvir a sonoridade do que eu escrevi, porque escrever é muito solitário, né? Você escreve ali, por mais que eu seja ator, às vezes eu escrevo dando uma intenção, mas quando os atores chegam e que leem aquilo, eles dão outra coisa completamente diferente. E o diretor vem e transforma aquilo numa outra coisa que eu nem imaginei, mas que é fantástico. Então, e o Farnum, a gente precisou de atores na companhia. E para esse espetáculo a gente precisava de mais um ator. O diretor queria O mais, diretor um mais ator. um Ele falou ator. assim, a gente tá legal com vocês são muito bons, isso e aquilo. Mas tá pedindo mais um ator aqui nesse texto. Precisa de mais um ator. Mas também nós tinha necessidade, achamos que tinha necessidade. Também, porque Tem alguém o texto também. tinha vários personagens, assim, a gente que meio que se desdobrou em alguns. Desdobrava. Tava se multiplicando. A Exato, gente não exato. tinha mais como dividir personagem pra gente. Acho que nesse espetáculo, mesmo com os atores, eu acho que eu faço 4 e o Pedro também faz 4 personagens. Assim. Então a gente muda, e é muito, Loucura, muito hein? interessante. Loucura, é. né? E muda em cena, a gente não sai de Não, cena. mas da história ainda veio o melhor ainda. Não Porque tem o muda Farnum tudo. só, não. E aí a gente falou assim, quem a gente vai chamar? Então a gente convidou para fazer uma audição, né? Vamos dizer, não, a gente não quis nem falar dessa maneira para não parecer que a gente estava se colocando no lugar de vamos fazer uma audição para atores para a companhia. Então a gente convidou o Gessé Cabral, que é um cara que do grupo Sol Sem Dó, que trabalha com palhaçaria, e aí a gente convidou o Francisco Farnum, que ele foi meu aluno quando eu dei aula no SESI de teatro. Eu dei aula no SESI para criança, primeiro para criança, depois para adolescente, terceira idade e adulto. E ele foi meu aluno, ele nunca tinha feito teatro antes, fez uma oficina lá de 1 ano. E aí eu resolvi convidar o Farnum. E aí vieram os dois, né, para fazer essa tal audição, foi um trabalho com a gente e tal. E chegou um momento que o diretor botou os dois lá sozinhos para eles criarem uma cena em cima do texto para vir fazer, para a gente assistir. E os caras começaram a fazer, e eles não se conheciam. E a gente começou entre a gente, falou assim, tem que ficar os dois, tem que ficar os dois. Os caras são muito bons. Era pra escolher o Química, né? E aí não tinha como escolher um. Entendeu? Não E tinha. aí, quando o diretor chegou para dizer assim, e aí? A gente pensou que tem. Ele falou assim, cara, mas eu pensei a mesma coisa, tem que ficar os dois. Caramba. E aí os dois ficaram no espetáculo
E o Farnum, ele até fala, conta essa história sempre, que sempre quando saía no jornal, saiu alguma matéria no jornal, no Extra, no dia, assim, que dizia, porque a Companhia das Popular, com o Gessé Cabral da Sol Sem Dó, e o Francisco Farnum, ator independente. Porque ele não era da companhia. Ele não tinha outra companhia. Não O tinha Gessé já fazia parte de outra companhia. E aí chegou um dia, né, o Beto conversou com a gente, então a gente falou assim, cara, vamos convidar o cara para a companhia. E aí foi o dia que chegou e a gente, oficializou ele como integrante. E é um cara super gente boa, participa de tudo, assim, parece que ele já está na companhia desde o início, sabe? É um cara, acho que a gente Integrou, né? tem essa energia, Uma e é um energia ator totalmente. inteligente. A é um química cara... entre nós Sim. é muito fantástica. Isso eu ia perguntar, cara. É difícil você trabalhar com outras pessoas. Né? Porque se relacionar com outras pessoas é difícil, seja de trabalho, pessoal. Não tem briga nessa galera, não, cara. Todo mundo, Às vezes rola, entendeu? Rola. Porrada lá, Cesário? Às vezes rola. Ó, pra Corumbá mesmo, nós passamos 36 horas, né, no ônibus. Né? Fomos de ônibus. Eu já não conseguia mais olhar pra cara do Cesário. E nem ele pra mim. Chegou uma hora que nós brigamos dentro do Lá na ônibus. frente, você tá lá atrás. Brigamos. Eu falo o seguinte, eu falo que a companhia é um projeto de vida, sabe? E nesse projeto de vida, a gente é uma família. Em toda a família tem os momentos maravilhosos e tem os momentos dos atritos, né, da porradaria, sim, mas aí depois a gente volta e a gente conversa e tem um distanciamento e a gente chega, porque eu acho que a companhia é muito maior do que isso tudo. Sim. A gente está junto esse tempo todo, 25 anos, e eu vou falar uma coisa que eu ouço, né, a gente ouve das pessoas, assim, a gente tem uma química muito grande em cena. Sabe? Quando a gente pisa naquele palco, a gente tem uma química que funciona, esse grupo funciona ali naquele espaço. Mas vocês já foram pro palco sem se falar já? Vou pro palco, não tô falando, não tô... Não, pode falar, não. Acho que estremecido sim, mas sem sem falar, falar, não. Já rolou assim, estremecimento assim, de uma coisa ou outra que divergiu aqui ou ali, né? Não concordou muito com não é aquela com briga fala, mesmo, não é briga. Não concorda muito com uma fala, ou com uma. Às vezes alguma coisa que foi proposta não desceu muito bem e tal. Aí tu fica meio assim, cara, mas vamos lá. Horas de viagem E tem uma. pra Corumbá não é mole, Não é mole, né? E tem uma coisa que pra ela. Paris, né? Pô, mas pra Corumbá, Corumbá. 36 anos Pois de é. ônibus, cara. Tem uma coisa Tem que é um ter grande briga, barato. porra. Tem uma coisa que é um grande barato que o Cesário falou a companhia é um projeto de vida. E nós todos, nós vemos essa coisa da arte, da cultura, como uma coisa sagrada pra gente, sabe? É sagrado. É um ofício, né? É o ofício, é uma coisa que está acima de nós. A arte, a cultura estão acima de nós. A companhia de arte popular, nós estamos nela, mas ela é uma coisa que a gente trata com o maior carinho, como se fosse aquela rosa que você plantou e botou num lugar que você vai dar um jeito. Aquilo ali não nela, pode... Ela, na verdade, mora em vocês. De Né? forma nenhuma. É os dois, né? É uma simbiose ali total, sabe? E isso é que move a companhia. Então, mesmo quando a gente tem algum estresse assim, a gente fica, às vezes dá vontade de dar um bico na canela do sujeito, mas daí tu olha assim e fala assim, caraca, velho, não vou dar um bico na canela desse cara, que para dar um bico na canela dele eu tô dando um bico em mim mesmo, né? Então a gente espera aí, o que o Cesário falou, dá um tempo, segura, dá um distanciamento, respira e tal. Aí todo mundo sabe que é o seguinte, ninguém vai subir no palco sozinho. Né? Tem uma oração até de uma companhia que é amiga nossa, né, da Companhia Cern, que diz assim, eu seguro a minha mão na sua, eu junto meu coração ao seu, para juntos fazermos aquilo que eu não posso, não quero e não vou fazer sozinho, né? Então, eu acho que isso é muito legal. A gente saca esse lance. Toda vez que a gente vai entrar em cena, a gente dá as mãos e faz nosso momento ali de... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está falando aqui, a Companhia Arte Popular de Caxias. Mas vocês rodam no Rio de Janeiro todo, faz festival de teatro no Brasil inteiro. A gente roda tudo. Para outros lugares. Sim. Como é que funciona? É direto isso, essa participação? A gente vai para tudo quanto é canto, né, Zé? A gente fica em cartaz no Rio quando dá, faz... Porque assim, não dá para ficar em cartaz em Caxias, por exemplo. Aqui, não tem, aqui na Baixada são poucos equipamentos culturais e não tem essa cultura da temporada como tem no centro do Rio.
Agora, tem uma coisa também em relação à temporada, é que a gente, pelo menos quando eu comecei a fazer teatro, que a gente tinha a ilusão de que para fazer teatro a gente tinha que ir para a Zona Sul. Sim. E aí, depois de um certo tempo, a gente descobriu ou se percebeu que a gente pode produzir, fazer cultura na Baixada e a gente pode viver disso como a gente vive. Como a gente vive. Ô, Sabe? Você lembra quando tinha aquelas lonas culturais? Lembro. Aqueles projetos, vocês chegaram a fazer essas lonas Isso que a culturais? gente Não, sempre a gente- fala, né, Paulo? é. Porque A acabou, gente sempre né, fala cara? disso. Acabaram, né? A gente companhia- fala de música, a gente fala de lona cultural. A gente fala de porque- teatro, é uma coisa que praticamente, né? O Bento Cesário Zerou, falou uma né? coisa. Não, porque o Cesário falou uma coisa que é o seguinte, Afastamento, né? essa tentativa de diversificação dos locais, né? Sim. Esse projeto de lona cultural é uma coisa que ia para Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, tinha em Ramos, tinha não sei o quê. E agora a gente vê que isso acabou, né? Não está tendo mais isso. Não sei Tem se umas não lonas que funcionam, mas que não é mais como aquela lona, aquela Quando ideia da lona começou, do né? circo, né? Que tem a Jovelina Pérola Negra que é na Pavuna, tem aquela que é... Mas está funcionando ainda esse projeto? Nesse momento da pandemia, eu acredito que não. Que não. Né? Mas antes estava rolando algumas Mas teve, atividades. rolou, Jovelina Pérola Negra rolou. A gente chegou a fazer, Naquela não com a Companhia de Arte Popular, mas com a Companhia de Teatro Queimados em Cena. A gente fazia parte de um projeto deles chamado o Inspetor Geral. Nós chegamos a apresentar na Lona da Pavuna. Né? Algumas lonas ainda continuam funcionando. Com a pandemia ficou tudo Diminuiu paradão. muito, Né? acabou. A gente fez muito Sesc, a gente já fez Sesc, todos os Sesc da Baixada nós já isso fizemos, eu né, Cesário? acompanho. Fez da Baixada. E Serrana. fizemos região serrana também. E nós nos tornamos uma companhia de repertório. O que é uma companhia de repertório? Todos os espetáculos que a gente monta estão, de alguma forma, lá na nossa estante. Então, se a gente apresenta todos... Hoje nós estamos com 7, se eu não me engano. Né? A Incrível Pereira de Simão e a Morte, Lixo no Lugar Errado, Tô Fora. Depois vem A Farsa do Amor Acabado, Meias Verdades, A Rua que Cortava, Natal de Repente, com uma parceria com a Cia Cerne, que é de São João de Meriti, por isso que você falou de São João ainda há pouco, por causa disso. A Cia Cerne de São João de Meriti, uma parceria nossa com eles. E agora nós acabamos de lançar no ano passado agora, o Brincado Romance de Flora e Valentim. Que Então, foi nós temos- contemplado no edital da FUNAG. FUNAG. Esse a gente conseguiu. Que é aquela pelo coisa que, edital. só para pegar o gancho daí, ainda há pouco você falou de bancar, de tal, como é que foi, como é que não foi. A gente foi fazendo esse esquema de tal, e montar almoço, não sei o quê, papapá, e fizemos uma caixinha. Aí passamos o seguinte, toda vez que a gente é contratado, que tem um cachê fixo em algum lugar, a gente passou a tirar um percentual e botar na nossa caixinha. Então nós fomos criando ali fundo mesmo, né? um fundo Porque, na verdade, pra o manutenção. fundo que vocês estão usando para quando vocês não têm nenhum tipo de apoio. Não De tem nenhum. investimento Aí vocês- na própria é. companhia. Aí Vocês nós investem pra- legal. investimos da caixinha. Né, nós fizemos uma temporada agora na Caixa Cultural, agora não, desculpa. Parece que tudo aconteceu até que a pandemia me tirou do ar. Verdade. Maio de 2019, nós fizemos uma temporada na Caixa Cultural no centro do Rio. E as temporadas, quando você não tem patrocinadores e tal, você entra meio que bancando tudo, né? Então, assim, o que você tem de provento é só o que entra de bilheteria. Sim. E muitas vezes não dá para pagar todos os custos que você tem. Nós tínhamos custos de iluminação, de iluminador, nós tínhamos que pagar isso tudo e tal, transporte, essas coisas todas. Alimentação, Divulgação. Divulgação. Tinha um banner enorme na Que caixa não é barato. nada Não é disso, né? Tudo, Assessoria de imprensa. né? Como o povo fala de uma forma geral, não existe almoço de graça, né? Verdade. Assessoria de imprensa para poder rodar nos jornais, para poder rodar nos sites. Então isso, e a gente chama isso sempre. Na época nós tivemos que colocar dinheiro da caixinha para fazer a temporada. Nós não ganhamos dinheiro naquela temporada. Mas o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente propõe é que isso é investimento. Verdade. Quando a gente está numa temporada na Caixa Cultural no centro do Rio, e aí a gente teve a oportunidade de circular, inclusive, lá em alguns espaços, falar com algumas pessoas. Então, isso para a gente é investimento. É que vocês fazem É. network ali, né? Na verdade. Na verdade, Vocês tu conversam começa com a falar com um, outro, fala com o outro. E aí você já teve uma temporada na Caixa Cultural. Quando você bota isso no portfólio, no teu clipe e tal, isso dá peso, né? Dá um peso com isso. Uma coisa que a gente tem brigado, né? Brigado
não é brigado, o termo não é nem brigado, a gente vem semeando ao longo de, sei lá, os últimos 30, 35 anos, é que hajam políticas públicas, e não só políticas públicas, mas também políticas privadas de investimento por editais. Sim. O que é o edital? Não é a política de balcão. Eu não vou chegar lá no meu amigo que é político e vou pedir um dinheiro para patrocinar minha peça. Não. Lança o edital público. E aí as pessoas que têm interesse vão lá, se inscrevem, participam e tal. Aí é uma visão particular, tá? Não é nem uma visão da companhia. Se você quiser, pode falar. Mas é uma visão particular. O Ministério da Cultura no Brasil, ele, a meu ver, tá? Na minha avaliação, ele começa a existir a partir de Gilberto Gil. Sim. Anterior a Gilberto Gil, nós tivemos... O Ministério foi fundado em 85, ainda no governo Sarney, mas não tinha investimento, não tinha capilaridade que foi ter no Ministério da Cultura do Gil. Sim. A partir do Gil teve uma capilaridade maior. Gil e Juca Ferreira. Foi um período que nós tivemos de bastante discussão. Os conselhos municipais de política cultural foram fortalecidos. Os conselhos estaduais de cultura foram fortalecidos. O Conselho Nacional de Cultura foi fortalecido. Começou a brotar e começou a criar-se os fundos. Fundo Nacional, Fundo Estadual, Fundos Municipais. Tá? E a verba começou a chegar lá. E a gente estava com a proposta não de acabar com a Lei Rouanet, nem de agredir a Lei Rouanet, nada disso, mas de fazer um apêndice na Lei Rouanet, de fazer uma pequena modificação, que além do provento nos grandes nomes, porque a Lei Rouanet, você faz um projeto, as pessoas não têm, às vezes, noção do que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, você faz um projeto, você é aprovado para captar recursos. Sim. E aí você vai às empresas e tal para captar aquele recurso. Como se fosse uma chancela. Uma chancela, uma chancela. Você não tem verba nenhuma. Sim. Você bota o teu projeto embaixo do braço e vai procurar. Só que quando você chega nas empresas, e aí as grandes empresas principalmente, quem é que diz para onde vai a verba? Porque aquilo é uma renúncia fiscal. Sim. Então, em vez de pagar o imposto total, a empresa deduz ou 4% ou 6% do imposto devido. É um incentivo fiscal. O resto do imposto que ela deve, ela tem que pagar. Ela vai pagar. Só que esses 4% ou 6%, ela pode investir num projeto cultural. E aí é o tal negócio. Qual era a nossa colocação sempre? E aí eu estou falando nossa porque eu participei de vários momentos dessas discussões. Que sim, beleza, continue tendo lá os grandes artistas de notoriedade nacional e internacional recebendo, né, a renúncia fiscal das empresas. Mas que uma parte dessa renúncia fiscal fosse parar nos fundos nacional, estadual e municipal, porque esses fundos vão chegar na mão de quem? Do artista da ponta, que talvez não tenha notoriedade nacional, mas que está fazendo a cultura e a arte acontecer naquele ambiente, naquele território. Perfeito. Essa era a lógica, essa é a lógica. Porque de uma certa forma, a Lei Rouanet, do jeito que estava, mesmo não querendo... ela realmente privilegia as celebridades. Porque o gerente de marketing, vai pensar... Esse retorno também. Ele vai ter esse retorno. Ele vai ter esse retorno. Ele vai investir num nome de notoriedade nacional, o retorno de mídia dele é muito maior do que investir num artista que não é tão conhecido. Então, a lógica, a gente vem... E assim, infelizmente... Na verdade, a Lei Rouanet seria para isso mesmo. Para incentivar quem não tem condições. Na verdade, a lei é para todos, é para todos. Não, para todos. Mas eu acho que o cara que está no momento... por exemplo, vocês que estão dizendo, a gente faz a cultura, a gente senta aqui para fazer a cultura, né? Só que a gente não tem incentivo e não tem nada. O cara que está no auge, ele tem sim alguma coisa para andar. Às vezes já tem alguma coisa ali. Para andar. Sim, mas há projetos... Pela própria visibilidade que ele tem, sim. Ele já tem patrocinador, ele já tem... Só que não é todo mundo. Você ainda há pouco estava falando de um artista ali, que a gente não vai falar o nome agora, mas a gente não estava falando disso. É uma montanha russa. Você hora está em cima, hora está embaixo. E é isso, infelizmente... Aí fala-se muito, não, porque no Brasil, o Brasil, infelizmente, vários países da Europa, a cultura é subsidiada. Sim.
Tá? Se você não tiver, você vai na França, você vai encontrar vários grupos de teatro sendo subsidiados. França, aqui, Itália. Itália, então, Portugal, Espanha. Espanha. Entendeu? Agora, aqui você não tem isso. Aí fica uma história de que artista vive de. Mas isso que você falou, de Beto, a forma como você colocou a Areu ali, ela teve uma intenção, mas realmente parceria política, ela não foi, privada, ela não foi modificada do jeito que a gente gostaria. Houve uma proposta chamada Procultura, tá? E ela não foi modificada porque ela vai bater no Congresso Nacional. Aí quando chega no Congresso Nacional, infelizmente também, eu acho que algumas pessoas que falam sobre isso falam como se a gente quisesse bombardear o artista de grande notoriedade. E não é isso. Não quero nada disso. Eu só queria que uma parte disso... Fortalecer a base. Fortalecer aqui a turma de baixo, entendeu? Fortalecer a turma que está aqui no território fazendo. Eu acho até que a intenção seria essa. É essa. Então... A intenção acho que até a própria intenção da lei. Da lei. Só que não souberam expressar isso de maneira. Mas tudo tem que ser Mas quando você deixa... Tem que ser aperfeiçoado, né? E quando você deixa... Quando fosse parar nos fundos... E aí a nossa proposta era essa. Vai para os fundos e aí cria-se o tal do edital público. Sim. E aí sim. Aí todo mundo... Inclusive na época do Gil ainda e do Juca também, criou-se... O edital era tão... A ideia era tanta de abrir que alguns editais foram criados para as pessoas se inscreverem oralmente. Ou seja, os povos tradicionais, os povos que não têm o domínio da escrita, do português, que não têm o domínio do tal do portfólio do clipe, pudessem também participar. Então, e o que a gente fala hoje, e a gente continua falando sobre isso, é que isso... equidade, agora, né? teve uma coisa doida que aconteceu nessa pandemia que foi muito legal. Ferrou a gente. Eu ia perguntar isso, aproveitando Ferrou já. a gente. A pandemia, então, a pandemia. Ferrou Como a é que gente. foi a pandemia para vocês? Foi aí terrível, pode tentar foi isso aí. terrível, terrível. Porque tem gente que fala que foi ótimo, né? A gente sofreu muito porque a gente teve que parar de se apresentar, parar de ensaiar. A gente não podia ensaiar. A gente não podia fazer nada. A gente ficamos afastados, né? Também, né? Sabe? A gente fazia reunião online. E aí, pô, você imagina. Horrível, né? Aí, Como é que você vai interpretar? Não, e rola um delay. Por exemplo, para música, a gente não conseguia fazer um ensaio de música. Porque eu tocava aqui, eles ouviam um tempo depois. Então eles estavam cantando um bagulho lá que eu já estava tocando outra coisa. Eu falei, caraca, velho, não tá rolando. Então aí assim, e a gente passou esse sufoco. Essa falta do contato com o público, né? O nosso lance, isso, né, Cesário? a cultura de a nossa companhia de arte popular, cara. Isso move a gente, né? Pois Então, quando a gente não tem isso... A nossa arte, aquilo que a gente cria, a Essa gente cria. interação, né? Mas a gente cria a partir do povo, Sim. do que a gente recebe do Tem povo. que ter resposta. A gente codifica aquilo que vem do povo e coloca ali na arte. Resposta imediata, né? Então, Sim, não tem imagem. essa coisa que meio que quebrou a gente, caraca. E aí parou Vocês de tentar. partiram pra live? Tentaram partir live, não? Tentamos, nós tínhamos algumas peças gravadas. E aí nós conseguimos fazer alguns trabalhos com a PAI, não foi, tinha umas Cesário? plataformas que contratavam espetáculos que já estavam gravados e tal, e a gente conseguiu de alguma forma. Mas aí não é a mesma coisa. E né? a nossa vontade está presente, né? Porque, sabe, ficar mandando... Então, assim, a mesma coisa. nós conseguimos alguns contratos, né? Alguns contratos, mas não foi assim, né? Agora, teve uma coisa que a pandemia mostrou, porque a gente vinha brigando, como eu te falei, há 30 anos, como eu falei para vocês, há 30 anos, dizendo que essa distribuição podia ser feita. Até cá embaixo na raiz. E os caras, não, mas aí vinham os procuradores, infelizmente vou ter que falar contra a classe dos juristas, mas... Rapaz, galera complicada, velho. Os caras vinham com a 866 na mão, olha aí. Aqui, ó, a 8666 não permite. A 8666 não permite. 8666 não permite. Aqui, não permite. Você não tem notoriedade. Rapaz, mas dá para fazer. Vamos fazer os conselhos municipais de política cultural, referendo aos artistas. Qualquer coisa é problema. Enfim, né? eu sempre falei isso. E aí os caras, como é que eles me derrubavam? Pô, mas você não... É porque você não domina essa linguagem do direito, entendeu? Você não domina. Se você entendesse dessa coisa da lei, você não ficava falando isso. Eu falei, rapaz, olha,
Eu realmente não fiz direito, não, mas eu acho que é possível e já conversei com algumas outras pessoas que também acham como eu e são profissionais da área de direito. Então, assim, é um debate. Vamos botar esse debate na mesa. Mas ninguém quer discutir. Vamos ver. É porque eu falava sempre o seguinte, o não é mais fácil. É mais fácil. Você vê de que forma pode surgir o sim é mais difícil. Então não era há essa interesse, sempre, né? Não era há essa interesse. sempre a discussão. Só que quando veio essa pandemia, aí todo mundo ficou, aí a PTR brigando porque tinha que dar um jeito, porque tinha que socorrer. Aí no Congresso Federal também, uma galera que é da nossa praia, Jandira Fegali, Benedita da Silva, companheiros que são, Pessoal que tava na que parte social, entendem com essa- tal do riscado, que viram que a galera estava passando fome. Porque aí não é nem só o artista que sobe no palco, mas os técnicos todos É, tem estavam toda- passando tem toda uma- Stage todo ali, fome. né? Toda uma categoria de trabalhadores que se A envolve cultura, nisso. a cultura emprega gente pra caramba. Eletricistas, Tá? cenógrafos, muita é gente. A gente Então, somos papo 6 em cena, mas o que está em Em torno até a gente volta. chegar ali é muita Então, gente. e ficou provado. Aí quando foram para lá e tal, começaram a discutir no Congresso, o Aldir Blanc veio a falecer. Surgiu a Lei Aldir Blanc. Um sopro, Aqui em né? Duque de Caxias, um companheiro nosso, de luta também, de muitos anos, Paulo Ramos, artista plástico, faleceu. E aí tinha um dinheiro no Fundo Municipal de Cultura, que nós viemos lutando também ó, desde 2005 com esse fundo. Desde 2005. Não, vamos criamos o fundo. Toda a verba do Raul Cortez, toda a bilheteria do Raul Cortez, um percentual ia parar nesse fundo. Ia parar nesse fundo. Só que a Procuradoria nunca deixava a gente tirar o dinheiro do fundo. O dinheiro estava lá no fundo. E o dinheiro foi indo para o fundo. Em 2016, André Oliveira, meu amigo está na Espanha agora, inclusive, se tornou secretário de Cultura no último ano do governo Alexandre. E eu fui ser o subsecretário de Cultura. E aí André sentou um dia, Beto, vamos regulamentar esse fundo, vamos ajeitar tudo que tem que botar, tudo que a Procuradoria pedir para fazer, a gente vai fazer. Vai se enquadrar, né? Aí foi lá, fez... O Jesus Chediak, que tinha sido o secretário anterior, já tinha tentado fazer, já tinha conseguido avançar alguma coisa. O André pegou, não, vamos para frente. Conseguimos regulamentar o fundo. Não conseguimos gastar um centavo do fundo. Acabou o governo, a gente saiu, mas o fundo estava regulamentado, já podia ser usado. E aí o Conselho Municipal de Política Cultural, que a gente vinha trabalhando já com a galera também, porque é um amadurecimento. Essa galera vem desde 2005. Conversa, fala e ouve, conversa. E aí a gente falando com a galera, tem que se inteirar, não pode só pensar na arte, tem que pensar na política. Na política pública, Que é um ainda instrumento. que não seja uma política partidária, mas a política pública é necessária. Sim, é um e é nessa instrumento, política. né? Então foi por ali, a galera começou, então. Aí, rapaz, surgiu, esse nosso amigo faleceu. Aí, pô, vamos fazer o edital Paulo Ramos. Aí começou a bombardear na rede, edital Paulo Ramos. Mas com qual dinheiro? Com o dinheiro que está no fundo. No Fundo Municipal de Cultura. E aí a Procuradoria aprovou. E aí saiu o primeiro edital de Duque de Caxias, no fundo. Depois de 15 anos. Prêmio Pois Paulo é. Ramos. 15 anos, né? mais ou menos? Foi de 2015 e 2020, 15 anos. O primeiro de uma cidade O primeiro de uma do cidade. tamanho de Duque de Caxias, De 1 o milhão de primeiro, habitantes. do primeiro edital. O primeiro edital, vejo que essa- distribuiu R$ 1.200 para cada projeto. Eu lembro até hoje. Eu Mas é um fiquei assim, Sim, eu é. fiquei doido assim. Eu falei, cara, que legal isso. Não é nada, bicho. mas é tudo, né? Que legal, É bicho. pouco, mas é tudo. Que legal, que legal. Se eu não me engano, foram 300 projetos Sim, contemplados. você ia ver lá e tava o artesão, sabe, lá O artesão de Saracuruna, quarto no distrito. Então, assim, terceiro distrito. muita gente chegou ali. Atores, atrizes, poetas, cantores. Aqui, Oi? o nosso Você foi contemplado vendo? no Paulo Ramos? Aqui, Marcinho aqui da WA Sabe? foi contemplado também, né? Que eu acho que é isso. Você vê Isso. quantos artistas Foram tem, né, 300 cara? projetos. E isso, essa luta que culminou no Paulo Ramos, essa luta é uma luta não é nem da minha turma, tá? Eu tô falando 30 anos, que é da onde eu tô, né? Onde eu tô com 58 hoje. Mas é anterior a mim, é de Barbosa Leite, é de Rogério Torres, que faleceu esse ano agora também, entendeu? É de gente anterior a nós, né? Que veio batalhando. projeto você vivia,
Entendeu? Que eu acho que é isso. Foi de música, Marcinho? Foi, eu coloquei como música. Marcinho, Música. nosso produtor aqui, Então, foi como músico. Botei lá coloquei os meus vídeos. Colocou os vídeos. e foi Fala no contemplado. microfone aí, Marcinho. Tem microfone? Tem? Foi? É isso, sabe? E é desse jeito que a gente pensa. E aí, se a pandemia nos ferrou por um lado, Ajudou por por esse outro, né? lado, Abriu uma porta. opa, então é possível fazer. Se foi possível fazer lá na pandemia, por que não vai ser possível fazer daqui para frente? E é esse discurso eu tenho falado muito com os Esse é o artistas de uma gancho, forma né? geral. Esse é o gancho. Os artistas têm que continuar batendo nisso. Depois da lei aqui do edital Paulo Ramos, veio a lei Aldir Blanc. Não, é uma coisa interessante. Você Aí o governo do estado fez o- 300 artistas foram contemplados. Contemplados. 300 projetos. 300 projetos. Você viu? 300 300 projetos, porque na verdade pode ser que no projeto tenha mais Tenha pessoas, mais né? artistas, é isso. Você vê com quantas certeza. pessoas fazem parte de um universo de cultura que estava Uma cadeia. abandonado. Uma cadeia. Exatamente. E a importância da companhia, não só para a cultura, mas também, né, não só cultura ali como teatro, mas como também política pública. Não, mas né? é legal Eu acho você que isso é falar legal, isso, né? Beto. É legal você estarem falando isso por seguinte, porque tem uma paranoia no Brasil reinando de que tudo é Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc. mamata, não sei o É quê. mamata, porque os artistas estão milionários. Você está milionário, né? Cesar tá com cara de... Cesar tá bonito. Bem né? capaz. Ó, o Márcio que ganhou esses 1.200 aí, né, ficou Pedrinho? Não milionário. tem essa... Por cima. Tem essa ideia que estão vendendo agora. Tá passando de na que- frente aí, mas tá tranquilo, gente. Não se preocupa não. Produção, isso produção. produção. Eu não vou demitir essa produção, não senão eu vou ficar sem ninguém, gente. Pô, me perdoem eles, por favor. Aproveitar esse intervalinho. Obrigado, E, gente, obrigado. compartilha, curte aí, manda a sua opinião, ó. O cara tá falando, a gente tá falando sobre uma situação que pode te atingir também, pode atingir de um amigo. Marca a galera aí, traz comentário, fala com a gente. Até para que é ajudar esse pessoal aí a importantíssimo, né? poder passar a conversar sobre esses assuntos Verdade. de uma forma verdadeira Verdade. E de quem conhece. Verdade, você. Sim, Ó, e sim. fala aqui, você que é músico, você que é produtor, Artesão. fala com a Você é gente. eletricista, todo mundo que trabalha nessa É, área. Conhece, Você vê, conhece, a partir dessa proposta aqui, teve um edital do governo do estado também, chamado Cultura Presente nas Redes, que também rolou, que aí foi do governo do estado. Mas da onde veio a verba? Do Fundo Estadual de Cultura, que é o que a gente vem trabalhando. Porque o dinheiro público, ele tem que ser usado na coisa pública. Sim, aí vai dar uma verba para o artista tal, tá? Para o artista tal desenvolver um projeto que fica publicizado. Todo mundo tá lá, o meu projeto que eu fui contemplado, que Cesário foi contemplado, está em plataforma pública. As pessoas podem entrar lá e olhar a hora que quiserem, podem ver, podem avaliar, podem. Tem história do eu Brasil, acho que, né? A gente acha sabe, que- eu a gente não eu consegue, acho a pessoa não consegue entender isso, que é a história do Brasil dentro da cultura. Fica gravado É na isso. memória das pessoas. Verdade. E mais do que preservar a memória, preservar a memória é ótimo. Sim. Mas é super legal. Toda vez que você vê um artista trabalhando, que um guri vê um artista trabalhando, o guri fala assim, caramba, é isso que eu quero ser. Magnetiza, né? Aí quando vê um cara. Não é assim Tem que a oportunidade gente. também de te Quando a gente conhecer, cisma né? de ser profissional de alguma coisa, é porque você viu um profissional Se inspirou daquela em alguém, área se e espelhou. você fala: ah, pai, é aquilo ali que eu quero ser. O garoto que viu o astronauta, que quis ser astronauta, o garoto que quis ser engenheiro. Mas é que acontece, Que vê o professor Beto? dando aula e quer ser professor. Quer ser professor? Acontece né? muito. Você sabe o que acontece? Eu tenho uma visão que é o seguinte. Há um desprezo pela cultura e pela arte do Brasil em um determinado ponto. Não estou falando... Eu estou falando de gerenciamento público. As pessoas têm que entender que arte é um dos elementos que fazem bem a nossa alma. Você vê que nessa pandemia aí, o que aconteceu? Muita gente fazendo live, procurando, os artistas procurando. Se reinventando, né? Eu vi até uma vez no Facebook um vídeo de um cara tocando violino na varanda da casa dele para alegrar as pessoas em volta, botou o som lá. Então isso é arte. Um galerão Sim, fazendo e isso. todo mundo recorreu a alguma coisa, assim. Foram disponibilizadas muitas peças online. Sim. As lives, sempre houve live, aconteceram lives aí que
que era uma galera assistindo, que você estava em casa e todo mundo recorreu, que era uma válvula de escape também. Poesia Eu lembro que dramatizada, teve teatro, teve de tudo. teve Sim, teatro teve de sem tudo. público que fazia Sim, a isso. live para poder mostrar ali uma Sim, peça. isso. Ali pro finalzinho da pandemia, mais ou menos, não foi? Isso Meio tudo ali. rolou, Eu assim, foi lembro que- super A legal. gente cara. precisa, E como é né? que está essa Pra retomada agora, depois? Agora, Quer dizer, a gente ainda tá num eu acho período que- de Não, pandemia, não, É, mas uma nós retomada estamos no tá pandemia. velada. mas ainda já está nós- né? Nós fizemos, você vê, a gente, inclusive, a gente nunca tinha sido contemplado em nenhum edital, a Companhia de Arte Popular. Em Nunca tinha 25 sido, anos? até 2019, tá? 2018, na verdade. Em 2018, aí surgiu um edital do Firjan SESI, que não, o Sistema S recebe uma parte de verba pública também, mas a Firjan SESI lançou edital, que eu achei ótimo, que bom que seja por edital, porque por edital qualquer um pode se inscrever, e sim eu posso ser contemplado se a minha ideia for boa, né? A transparência. Transparência, total. Aí fica com essa história de acabar com o concurso público. Não, esse é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente concursada no concurso público. Não é essa história do carro comissionado. Procurar eu escolhi o cara qualidade, lá e bota... né? Então, Não, entendeu? ser cabide, né? Esse o tal do cabide. O tal do cabide. Né? Que aí veio de novo agora a história desses malucos aí, falando de carro comissionado, querer acabar com o concurso público e aumentar o número de carros comissionados. Aí vira a tal da politicagem. Quem é que vai? Não, vai o meu afilhado político, pô. Quem Vai é que quem eu vai? quero. Vai quem Vai eu quem tá do quero. meu lado. Entendeu? Então, e a gente, nesse momento, eu acho que quando a gente consegue esses digitais, você vê, aí a companhia nunca tinha ganho nada. Aí nós inscrevemos no edital Novos Talentos do Teatro, né? 2018. Aí a gente, em 2018, a gente já estava com... Novos talentos que já estão há quase 3 décadas. A gente já estava com 21 anos de teatro. Pedrinho pegando o olho para corumpar, carregando cenário nas costas. 21 anos de 36 horas, teatro. né? 21 anos de teatro e vamos escrever, vamos 21 tá escrever. com sonoridade. Vamos escrever. olha, né? olha. Aí escrevemos, aí fomos selecionados. E aí começou também uma outra coisa também, que é uma semeadura também de muito tempo, é que os editais fossem regionalizados. Porque você tem aqui um centro de gravidade chamado Cidade do Rio de Janeiro, onde tudo acontece lá. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem 70 equipamentos culturais só do governo do estado, se eu não me engano. São 70 equipamentos. A Baixada Fluminense, você não tem nenhum equipamento cultural do governo do estado. Ou quando tem, tá desativado, né? Não, Entendeu? Aí acontece. Então, assim, Aí, Beto, agora você- aí a gente Você tem um aí centro gravitacional. Aí a gente entra numa coisa de política. E não é que uma dá pra briga. Eu não entender. quero Quando brigar houve- com o ativista cultural do Rio de Janeiro, não. Nós estamos brigando. É Mas contra a política Quando houve a pública. fusão Estamos do querendo estado do Rio de é- Janeiro com o estado da Guanabara, um dos motes era a alimentação da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, em todos os segmentos. Continua vivendo, porém, em função do Rio de Janeiro. Isso aí. E sobra migalha. A pra fora. Guanabara continua existindo. É uma coisa- E só que aí, quando nós começamos a trabalhar essa lógica de regionalizar, Sim. quando começou a trabalhar. E assim, estou falando nós, porque assim, eu faço parte de um grupão mesmo. É um grupo. Assim, se eu fosse citar o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar uns 20 dias aqui falando nomes. Mas Novos é um galerão, talentos. um galerão que vinha Quantas discutir, pessoas? regionalizar. E a partir de um determinado momento, esse discurso encaixou. Opa, que legal. E aí o próprio Vai edital do quebrando a SESI, pedra, né? se eu não me engano, eram 10 10 prêmios, projetos contemplados. 10 contemplados. 6 eram da Baixada Fluminense. Aí mostra a É, força. você vê a força do Entendeu? artista. Aí conseguimos, entramos com 6. E 4 foram para cá. 4 foram para cá. Não, 6 eram da Baixada, não? Foram Eram 6 6 da na Baixada. Baixada. E 4 para outras regiões. E a gente ficou com 6 aqui. Então nós entramos nesse projeto. Quando eu fui lá no SESI, inclusive, levar a papelada, que aí eu tive que ir lá no escritório da Graça Aranha, aí eu sentei com as senhoras que estavam lá nos atendendo. Aí ela pegou o nosso portfólio e ficou olhando. Caramba, vocês já fizeram coisa pra caramba. Eu falei, Vocês entraram no edital Novos Talentos, por quê? Vocês já foram contemplados em outros editais, né? Eu falei, nunca. Como é que vocês fizeram isso tudo aqui? Eu falei, com recursos próprios. Nós nunca ganhamos um centavo de lugar nenhum. Nós só trabalhávamos contratados pelo SESC, pelo SESI. Então, às vezes, você recebia um provento daqui e dali. Mas era
a partir da O nossa... Sesc e o SESI continuam, né? Desde sempre ainda Continua incentivando. fazendo O trabalho. SESC, a gente trabalhou muito pelo muito, SESC muito. antes Ó, da o Sesc e pandemia, a Sesc gente não fez botou muita nada aqui, coisa. a gente tá falando porque eles fazem de verdade. Sim, Fazem de verdade. Sim, fazem. Sim, sim. Inclusive os ataques que o Pois Sistema é. S vem sofrendo nesse governo agora são absurdos. Exatamente. Os ataques que o Sistema S vem sofrendo nesse governo atual é de chorar. O que eles vêm fazendo. E eu acho que aconteceu uma coisa interessante também houve uma profissionalização dos coletivos teatrais da Baixada nos últimos 10 anos, assim, né? E o SESC virou o olhar para cá, né? Tá apoiando. Virou para cá e muita gente que produz teatro na Baixada começou a circular, contratado pelo próprio SESC, nessas unidades. Então a gente fez muita coisa. Nos últimos anos a gente trabalhou muito. Um olhar olhar muito mais Sim. atencioso para o que trabalho. não acontecia O antes. SESC sempre teve esse olhar carinhoso para quem está começando. Eu me lembro, eu estava falando com o Cesário aqui agora, na década de 80, cara, na Tijuca. Você já ia ali no SESC da Tijuca e você via o pessoal começando, fazendo ali, apresentando trabalhos, entendeu? Eles sempre tiveram essa coisa motivadora, né? Só que teve um incentivo, momento em que o Deu uma SESC estava muito parada. voltado para a cidade do Rio de Janeiro. Agora Esse tá viés trazendo da pra cá, Baixada, cara, não tinha, e assim, né? as pessoas então, ligam pra gente, mas conversam, não- perguntam sobre as outras companhias. Às vezes ligam pra gente para saber assim, ei, quem mais está fazendo teatro por aí e tal, não sei o quê. Eles ligam para perguntar, Uma coisa que eu isso acho é legal é que super generoso, super gentil. Tem uma integração de vocês, uma interação com as outras companhias, É né? isso que eu ia perguntar, não tem esse lance do ego. De, ele Rivalidade, conseguiu. né? Ou Ele conseguiu ou não conseguiu? Não existe, não existe. Não, assim, Cara, Não, se eu acho isso que a gente acontece, não é tão É evidente, isso que não, eu ia mas a gente não perguntar. tem A gente muito foi isso, não. reconstruindo A gente, essa situação. mas também vocês têm uma história de com respeito, né? E ele também assim, tem isso, uma coisa interessante, né? Que eu nem gosto muito de assim. Parece que a gente já virou meio referência, né? Pelos 25 anos. Não, vocês são, A gente mas acho são, que. vocês Eu acho que são. nós somos a companhia, assim, além dos 25 anos, individualmente de idade, nós somos os mais velhos. Dentro dessa parte que a gente faz parte, a gente faz parte da Rede Baixada em Dando da Cena, lanche aí, ó. que é uma rede de teatro aqui da Baixada com, acho que agora são 18 grupos. 18 coletivos de Dando teatro da coletivos Baixada. teatrais. branca. Então são 18 coletivos da Baixada, e onde a gente agora a gente não tem se reunido com essa questão da pandemia, mas onde a gente se reúne e discute sobre essas questões, e anualmente a gente faz uma amostra dos trabalhos em algum lugar, entendeu? Mas aí, ô Cesário, quando eu falo, uma coisa que faz vocês se tornarem também referência é o que o Beto falou ali, os trabalhos, né? Sim. Que o pessoal Portfólio, a qualidade, né? não, e a qualidade das peças. Não, então, o portfólio é a trilha sonora, tudo isso que as pessoas que vão começando têm que se espelhar em quem já está aí na estrada para poder fazer seus trabalhos. E a gente tem essa Então questão. você já tem um pessoal aí que admira vocês também, a gente- colegas de vocês que Sim, a admiram. gente tem essa questão da parceria, a gente fez alguns trabalhos com a CIA CERN, que é uma companhia que agora virou Instituto CERN, que é de São João de Meriti. E é uma galera jovem, a gente aprendeu muito com eles e eles dizem que aprenderam muito com a gente. Né? Esse espetáculo Natal de Repente é um espetáculo feito para a rua e o Vinícius Baião, a primeira Escreveu. peça que ele assistiu na vida, por exemplo, foi com a Ive, que é da companhia. Então, e agora ele dirigiu a Ive num trabalho. Então, a gente tinha experiência de fazer, porque a companhia, a gente tanto faz em teatro, espaço fechado, quanto a gente faz na rua. Sim. Então a gente tem essa vivência de rua. E eles, essa companhia que é mais jovem, não tinha essa vivência e a gente foi convidado para fazer essa parceria ou dividir essa produção, onde a gente levou a nossa experiência do teatro popular de rua. Aproveitando já isso, qual a diferença de teatro dentro, né? Estrutura e teatro rua? Cara. Resposta é o quê? Teu olho tá brilhando, já tô vendo que tu gosta de rua. Tô vendo que o olho brilhou na hora. Não, eu acho que o olho brilha. Eu vou só citar assim. A gente Sim, fez, vamos. vou emendar um assunto no outro. A gente fez, quando você perguntou dessa retomada, a gente foi contemplado com o edital da FUNARD. E a gente fez o ano passado, a gente fez em Copacabana 4 apresentações. A gente de máscara, foi muito complicado. Foi muito ruim. Com 35 pessoas na plateia só. E a gente ainda conseguiu fazer as marcações do ensaio. Eu tinha feito um espetáculo anterior numa outra companhia, Teve onde que eu tive que refazer as ficar, marcações eu todas. tive que ficar a quase 5 metros de distância na galeria de um lado e um ator no outro, e 4 atores no palco, no Glaucio Gil, Teatro de Copacabana, porque não podia, só podia ficar 4 atores em cena.
Por causa da questão Protocolo do sanitário protocolo. era esse. É, isso. Como tu vai fazer Eu isso? contracenava com eles de lá, a gente loucura. fez isso. E aí, quando foi a questão do olho, a gente fez em Copacabana e a gente fez no Teatro Armando Gonzaga. Armando Gonzaga e Marechal Hermes. Marechal Hermes. E teve um dia que no final a gente fez 4 apresentações lá, porque pelo edital seriam 4 em Copacabana e 4, né, e aí a diretora do teatro veio e falou assim: vocês gostam muito de fazer esse espetáculo, né? Eu falei assim, porque ela falou assim, porque o olho de vocês brilha em cena. Então fica até arrepiado assim. Então, assim, eu acho que esse olho brilha porque a gente sente muito prazer nesse ofício. A gente sente prazer em estar trocando em cena. E fazer na rua é muito inusitado. A gente tem uma galera que faz teatro de rua, onde a gente faz teatro na rua. Então é um espetáculo fechado. Sim. A gente não tem aquele jogo de a gente Improviso ali de improvisar. A gente até improvisa, não, mas porque de vez em quando surge alguém umas que coisas entra no assim, espetáculo. Mas é um improviso dentro do seu texto ali fechado. tem um cachorro que entra, tem o cara Quando não é a chuva, né? Que quando vem. que passa. tem a pessoa que passa pelo meio como se não tivesse nada O bêbado é classe. acontecendo. Mas o bêbado é classe. O bêbado é classe. Eu acho louco, às vezes tá fazendo assim na rua, a pessoa passa ali Passa entre a batido gente, ali entre a gente. como se- Desligada, com a né? bolsinha, assim, como se não tivesse acontecendo absolutamente Aconteceu muito nada. no pacificador, né? Na É, praça. a né? A gente gente fez fazia muito ali. pô, passando. Não tá nem aí, entendeu? Mas a gente brinca com isso. Mas tem alguma história inusitada assim, tipo, caramba, eu tenho que sair da situação, como é que eu saio? Tem alguma história Cara, assim? assim, eu acho que a gente não chegou, a gente chegou Chegou mais. a Teve uma no Largo do Machado com o essa da inspetor chuva. geral. É do inspetor geral. né? Que teve um rapaz lá que o rapaz queria fazer parte da peça de qualquer jeito. Ele estava inspirado, ele queria participar de qualquer jeito. Aí vinha alguém, abraçava ele e tal. Aí tinha um ator que brincava, interagia com ele, mas daqui a pouco tentava tirar. Mas ele não queria, ele queria ser o personagem principal. Não teve. Com a gente aqui teve só no lixo, só que a gente tá brigando com som, né? É, o lugar A gente sem microfone, fazendo na Praça Pacificador. E carro de som passando, que era política. Época de política, aqueles carros de entendeu? som, e a gente- Ô, Jesus, sabe? se esgoelando. Muito. Mas isso aí traz experiência pra E caramba. teve uma né? doideira Sim. no Largo do Machado, Conhecimento, teve uma né? doideira no Largo do Machado que a gente foi participar dos 25 anos do Grupo Oficina, que é um grupo fantástico lá do Richard Righetti. E aí nós fomos convidados a fazer parte da programação dos 25 anos do Grupo Oficina. E aí nós fomos fazer a incrível peleja de Simão e a Morte, né? A tal. Que esse espetáculo, ele é muito emblemático pra gente, né? Que é dessa música que tocou aí, a gente foi fazê-lo. Aí montou tudo e tal, aí começa a juntar gente, eles botam as loninhas no chão pro pessoal sentar, né? E lá tudo organizadinho, som bacana também, né? O som direitinho, né? Tava bom. Aí tá, começamos, né, cara? Daqui a pouco começou a aparecer um monte de nuvem negra no céu. Eu falei, ih, bicho, o negócio Acelera tá aí, pegando, que né? Aí, quando começou, aí foi ficando escuro. Aí o Richard chegou perto de mim, eu fico no espetáculo, mas eu fico do lado, eu não estou em cena, eu estou do lado ali. Aí o Richard, Beto, eu acho melhor tentar dar uma acelerada no espetáculo aí, bicho, porque vai cair um pé d'água e aqui costuma encher. Na estação do metrô, do Largo do Machado. Porra, enche mesmo. Eu falei, meu irmão. Aí nós ficamos e tal. Aí começa a olhar um pro outro. O que vai fazer? Ele tá olhando metade do espetáculo aí. Começou a chover no E a meio gente do com espetáculo. microfone, todo mundo com microfone. Cara, uma doideira. O Aí, som ali. aí teve uma hora que não teve jeito. Aí teve que pular, porque essa peça tem todo um desenrolar. O Simão é um personagem que fica tentando driblar a morte de tudo quanto é jeito ali, né? Mas ali não teve jeito. Ali não teve. Aí o Simão teve que ir pro final mesmo, morreu e foi embora. Não, então, tchau, vamos enterrar. Então... Mas é os intempéries, né, cara, que acontece, né? Você tem Que é o teatro, é o que o Cesário falou. A gente não tem, porque tem grupos que fazem teatro de rua, como foi o Dia a Dia, né, do João Siqueira, como Tá na rua rua do do Amir Haddad. Eles fazem teatro de rua, eles interagem o tempo todo com a galera que está passando ali. A gente faz teatro na rua. A gente consegue fazer isso sem... nós não estamos alheios
a quem está ali nos assistindo. A gente interage, a gente olha, a gente fala. Se alguém entrar na cena, a gente dá um jeito de resolver ali e tal. E brinca também com aquela história. Mas a gente não tem a cancha e nem a obrigatoriedade de estar ali. A gente quer contar a nossa história. A gente quer contar a nossa história pra galera. Da história. Então, e assim, para nós, o prazer é enorme de estar no palco com uma luz linda, com um som maravilhoso, com um teatro lindo, e é um prazer enorme estar na Praça do Relógio, em Duque de Caxias, com sol de meio-dia, a pique, Já fez isso. sem som. A bota da Nancy Calisto, que uma das personagens dela começou a derreter, o solado da bota derretendo, e a gente continuou fazendo as coisas. As pessoas embaixo da marquise, assim, as pessoas embaixo da marquise assistirem a gente no sol de meio-dia fazendo as coisas. Agora comprei, tem microfone, tem caixa. Hoje em dia tá chique, mas no começo, E o que garganta. vocês estão programando agora para os 25 Só para completar os editais, né? Esse dia que eu fui no SESI lá, uma das moças chegou a chorar comigo. É mesmo? Falou assim, cara, como é que pode? Um país que faz um negócio desse. Eu falei, é assim, né? E nesse mesmo ano, esse pessoal da Cia Serra, eles tinham uma expertise, uma expertise de inscrever em editais. E aí foram conversar com a gente, por que a gente não inscreve vocês no Prêmio Selma do Coco? Prêmio de Cultura Popular Selma do Coco? Do Ministério da Cultura. Né? Do Ministério da Cultura. Não, vamos escrever. Aí a gente sentou, vamos escrever então, vamos sentar, né? Aí começamos a sentar e eles foram contribuindo, a gente foi contando as coisas, foi falando das coisas, como fazer e tal, e o pessoal foi escrevendo pra gente, inscrevendo naquele prêmio. E aí nós fomos contemplados também, né? Pela nossa trajetória, né? De como a gente trabalha essa questão da costura popular, usando a linguagem do teatro. Então era um prêmio que a gente recebeu, tinha um valor em dinheiro bem significativo, né? Por tudo que a gente fez nesse tempo todo. Então, que foi parar na nossa caixinha, claro. Exatamente. Então, para a gente também que legal, né? é uma coisa um assim, reconhecimento, pela nossa né? trajetória, Pela exatamente, trajetória. a gente foi contemplado e pela nossa contribuição à cultura popular, usando a Então, linguagem quando do você teatro. for para Columbar, você manda o Mano Pedrinho de avião agora. Isso Agora sim, né? Então, pelo menos o carro próprio. Não né? é? E aí de lá pra cá a gente já foi, todos os integrantes da companhia, todos nós, fomos contemplados em algum edital individual, esses editais individuais que rolaram, editais de CPF também, que foi legal. Porque também é uma outra coisa. Não, tem que ter só CNPJ. Ih, rapaz, mas aí o seu mestre do não sei de quando, da Folia de Reis, já do não sei de onde, não consegue participar. O capoeirista de não sei de que não consegue participar. Viabiliza Porque ele não tem muito, CNPJ. né, Então, quando abriu para CPF também, isso melhorou muito. Né? Isso aconteceu durante essa pandemia. Então, é o que eu quero sempre frisar. Se foi possível durante a pandemia, será possível depois. É só a gente continuar persistindo nessa proposta. Quer dizer, então o Covid ajudou a gente. De certa forma, nesse sentido, foi para provar que o discurso que a gente fazia era correto. Era possível, é viável. Que se tem, né? Nós acabamos agora de prestar contas num dos editais que a gente participou, da Lei Aldir Blanc, né? Inciso 2, Inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Cara, para quê? Era para manutenção do espaço, manutenção do grupo. Nós fizemos, inscrevemos, recebemos a verba, prestamos conta direitinho lá, tudo bonitinho. E é isso tal. que tem que ser também Foi falado. aprovado. Que não é só uma verba que chega para vocês assim, pode usar de Não, vocês têm que prestar. Tem que conta. prestar conta. As com pessoas nota, esquecem tudo. disso, né? Que Pegou o cara não tá dinheiro, pegando dinheiro e botei no bolso Não, aí. É apresentar o trabalho. Você tem que retornar isso. Esse edital do SESI Funarge, nós tivemos que fazer 4 apresentações da peça A Rua que Cortava. Nós tivemos que apresentar no Teatro do SESI em Jacarepaguá e depois fazer mais apresentações. Tivemos que a autora do texto, a Cecília Ripoll, né? Isso. Cecília Ripoll, que é a autora do texto. Esse é o único texto que... Não, o Natal de Repente também não é de nossa autoria. Mas os outros textos todos são do Cesário Candir. Né? Os outros textos todos da companhia são do Cesário. Não é obrigatoriedade, coincidentemente. Ele tem as ideias, propõe as ideias, e é uma coisa que é legal, que ele, como autor, ele traz o texto que ele criou, como ele falou ainda há pouco, para ser lido pela companhia, porque ele quer ouvir o texto. Então. Muitas vezes, nessa leitura, ele mesmo já sai...
não gostei daquela cena ali, não rolou no meu ouvido, não. Aí Aí já sai, já vai reescrever. Nesse Então, ponto que você tá falando, eu queria até fazer uma pergunta, Cesário. Você é autor, lógico, né? Aí você dirige, mas você também atua. Como que você organiza isso e ordena isso na sua... Ele é autor, diretor, produtor, ator, corta legume, carrega cenário. assim. Exato. Bom, nos Pedro últimos anos... também dirige, Pedro? Vocês também dirigem, não? Só na escola mesmo. Mas exatamente só na isso. Nos últimos Porque anos é eu não muito- tenho, nos últimos anos eu não tenho dirigido os espetáculos. Sim. A gente tem uma coisa na companhia que a gente sempre convida um diretor de fora para dirigir os espetáculos, que a gente acha também que traz um frescor, traz algo novo pra gente e tal. Então, ultimamente, eu fico muito mais como dramaturgo, né? Escrever os textos. De e como 2007 ator. pra cá, na verdade. Só que eu tenho uma coisa, assim, que você falou como é que eu lido com isso assim. Quando eu falo sempre o seguinte, não é porque eu escrevo o texto que eu criei aqueles personagens que eu sei interpretá-los. Então eu sofro para criar aqueles personagens tanto quanto todo mundo. E quando o diretor chega, eu também não sou apegado ao texto. Se ele quiser cortar cena, se ele quiser acrescentar fala, se ele Você quiser... não interfere no Não, trabalho. se ele quiser... Ele normalmente, assim, pô, e aí eu posso... Aí eu assim e tal. Ele pode começar do final pro ele. Eu quero a história ali sendo contada. A maneira como vai ser contada, o diretor... Então eu sou muito desapegado das coisas que eu escrevo. Isso é legal, Então eu isso acabo é- lidando bem. Agora, nos personagens, eu tenho tanta dificuldade de criar, de interpretar e tal, como qualquer um outro ator, independente de eu ter escrito. Porque essa coisa de que, porque foi você que escreveu, você sabe fazer? Não sei fazer mesmo, assim. É mesmo, Cesar? Ah, Tem tem. essa diferença? assim, da Tem. coisa? Pelo menos, Cesário, eu tenho essa dificuldade Eu não. fico pensando assim, às vezes você cria a história, você cria o personagem, você já tem uma coisa de como o personagem sente ou pensa. Mas quando você vai interpretar, aí você eu acho vê que é diferente. Eu vou muda, te dar um exemplo. O Meias Verdades são dois personagens. É eu e Nancy, que a gente que faz o espetáculo. É o Paulo e a Joana. E a gente estreou. Um ano depois, o Sesc nos convidou para participar de um projeto onde um outro diretor poderia vir fazer 10 encontros com a gente para fazer uma supervisão do espetáculo. E veio o Rodrigo Portela, que é um cara, né, que a gente respeita muito, é um cara que está com o nome... Sim, também, e ele né? veio e ficou Tem um doce de trabalho pessoa. fantástico. Rodrigo tem um E trabalho aí, fantástico. o Rodrigo Portela veio, um ano depois que a gente estava fazendo o E espetáculo. o Marcos Kovacs, quando nós estreamos o espetáculo, o Marcos Kovacs dirigiu, a gente olhou, cara, que coisa cara, linda, sim. né? A gente ficou assim, embasbacado com a direção do Kovacs. Aí chega o cara... Aí veio o Portela e o próprio Kovacs foi convidado para participar também do negócio. O Kovacs participava também da proposta. Eu, como diretor musical, como compositor, eu não estava no palco, mas eu tinha composto a trilha, eu tinha feito a direção. Rapaz, foi um negócio muito legal. E aí, um ano depois do espetáculo, ele chega um dia lá que a gente estava fazendo, e aí ele conversou com o diretor e ele falou assim pro diretor: o Cesário que escreveu esse personagem, mas ele não está entendendo o personagem. Um ano depois. E aí ele conversou e ele veio, eu lembro que a gente estava fazendo isso no Sesc Caxias, e ele chegou, assim, olho no olho, assim, quem é esse Paulo? E começou a fazer perguntas, sabe, assim, que era para eu dizer, e eu fiquei meio sem saber responder. Ele falou assim... interrogatório policial. Exato. Ele queria ver se você estava na psique do Sim, personagem. ele falou assim, você né? não Se não tava- entendeu esse personagem ainda, vamos aterrar esse personagem. E aí o cara começou, assim, e aquele encontro os 10 encontros, o espetáculo, sabe, Deslancha, né? deu uma guinada. Floresce, né? Se ele já era interessante, grande, já era um ficou... espetáculo E assim, grande, você tem uma ideia, então bacana, assim... De repente, também tem essa questão do ator se equivocar com a linha do personagem que ele... Mas que você eles percebeu que realmente ele tinha razão nessa questão? Sim, porque assim, e eu acho que também tem uma coisa da pretensão, sabe? Eu não sou, eu não sou, eu acho que eu não sou um cara pretensioso em cena, mas esse personagem eu achava que eu sabia, sabe? Tipo assim, nossa, nos festivais esse personagem vai arrebentar, sabe? Você achou que dominava Sim, aquela... sabe assim? Aí o primeiro festival a gente só paulada, sim, sabe? E aí em seguida veio o Rodrigo e falou as mesmas coisas de uma outra maneira que eu tinha ouvido do festival. E ele não estava no festival, mas ele falou as mesmas coisas. No festival, de alguma forma, como foi falado, de uma maneira que aquilo me incomodou. Ele falou as mesmas coisas de um outro jeito. E aí
a gente foi descobrindo o espetáculo, entendeu? Então, eu realmente, assim, eu não sei fazer os personagens que eu escrevo. Eu posso ter uma vaga ideia, mas na cena... Você vai aprendendo porque a junto, emoção né? é outra, assim. Até porque você, quando contracena com o teu colega, né, eu acho, Sim. né, tem essa troca, né? De repente você pensa coisa, mas aí você depende do teu parceiro. Tem o tempo do outro. Saber como é que o outro, às vezes, vai conduzir de uma forma também. Esse processo desse espetáculo foi muito complicado, porque a gente sempre tem uma... verdade, é uma coisa muito dramática, né, sempre tem uma coisa na companhia de estar todo mundo em cena, e a gente sempre fez farsa, sempre cantou em cena, tocou, sempre muito engraçado. Esse foi o primeiro espetáculo que a gente fez, que é muito denso. E são 2 atores em cena. Tava todo mundo no espetáculo, mas todo mundo fazendo Cada um com qualquer uma outra outra coisa. função, não no palco. Só eu e Nancy. O processo de ensaio foi complicado. A Nancy é uma atriz muito visceral e começou... E fala da história... Tem uma mãe que perdeu um filho. E a Nancy não é mãe, mas ela começou a pesquisar histórias e ela já chegou lá muito tocada com isso. Então, nossa, então com tudo ela tinha dificuldade de decorar o texto porque ela só chorava e tudo. Eu já estava de boa. Quando chegou na metade pro final, que a Nancy conseguiu trabalhar isso, aí veio a minha loucura de a gente trabalhava com a música. Lá quando o diretor colocava a música pra gente, eu começava a chorar. A lágrima já descia, assim. Mexeu de uma maneira muito louca, assim. E o diretor, quando ele vai fazer um processo com a gente, antes de pegar no texto, ele faz esse processo de inserir a gente naquele contexto. Colocar vocês lá dentro, né? Então, assim, ele trabalhou muito essa questão da emoção, porque é um texto onde tem essa questão muito forte. E aí, na Nancy afetou no início, e comigo aconteceu da metade Beto é o pro final. diretor do Meia Verdade? Da parte diretor musical? musical. Eu estou como diretor musical. Diretor musical do Meia Verdade, né, eu Beto? compus a trilha, né? E fiz a direção musical também. E aí foi muito legal quando eu combinei tudo com o Marcos Kovács, que é o diretor de espetáculo e tal. Não, aqui a gente coloca... Porque eu fico sempre... a minha história de criar, né, para teatro, eu leio o texto absurdamente 300 vezes... E aí fico ali, né, digerindo aquilo tudo e viajando. Mas eu fico aguardando o que o diretor do espetáculo vai propor. Entendi. Como cena. Eu não posso antecipar, porque se eu começo a antecipar... Teve até um negócio nesse último espetáculo nosso que eu antecipei uma leitura. Eu fiz uma leitura de um determinado personagem e quando eu fiz a música, eu fiz uma música densa... Para você ver como é que a música estava densa, eu fazendo, eu estava chorando. Você já estava com Eu estava chorando. Porque eu falei, caraca, bicho, que coisa doída, que coisa doída. E eu crente que estava abafando. Quando eu mostrei a música, todo mundo adorou a música. Eu falei assim, cara, aí o diretor olhou para mim, cara, mas não é isso. Esse personagem não vai ser isso. Você fez uma leitura, você entendeu ele assim, mas não é isso. Porque eu quis antecipar a confecção da música, a concepção da música. Aí eu peguei, parei e falei, pô... Aí eu pedi a ele, falei, então tá, eu vou esperar chegar nessa parte da cena para eu ver para que lado que vai a personagem e a própria cena. Cara, foi dito e feito. Eu fiquei esperando aí... Rapaz, agora... Porque no caso desse, Beto, só vou fazer uma pergunta para tu assim. Esse caso do Meias Verdades é uma peça densa. Densa, muito densa. Quando você vai fazer, você tem essa preocupação de suavizar a coisa também. A música dá uma suavidade, suavizar um pouco a cena, ou você procura acompanhar realmente o... Depende da direção, da concepção da direção geral. Né? O que ele propôs nessa peça? Tem um negócio chamado, em ópera e tal, em teatro, chamado leitmotiv. Você cria uma melodia e essa melodia ela vai aparecer em diversos momentos do espetáculo com roupas diferentes, com levadas diferentes, com andamentos diferentes. Então, a ideia... Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui da peça. Mas eu pensei nisso. Eu estava pensando... Não, porque a ideia era essa, né? Mas a ideia era essa. Então, eu fiz uma melodia, que, na verdade, essa melodia... Qual foi a proposta do diretor? Faz uma melodia que essa mãe canta para ninar o filho. Aí eu, tá. Aí peguei e fiz a melodia, fiz a letra, que eu faço a letra também, né? Fiz a melodia, fiz a letra.
Aí peguei e fiquei ouvindo. Eu fiz 2 melodias, na verdade. Eu fiz uma melodia em tom menor e fiz uma melodia em tom maior. Aí fiquei ouvindo as duas, fiquei ouvindo. As letras também estavam diferentes, a de tom menor e a de tom maior. Uma mais pã, outra mais pra cá. Eu falei, cara, aí fiquei ouvindo. Aí mostrei pro diretor as 2 versões. Falei, olha, eu fiz 2 versões, aí ele falou, foram bonitas e tal, acho que qualquer uma das 2 se encaixam bem. Aí teve um dia que eu cismei, eu falei, não, peguei as 2, juntei as 2. Aí ela começa em tom menor, E vai crescer. vai para um tom maior, daqui a pouco ela volta, ela fecha em tom menor de novo. Eu falei, agora fechou. Legal isso. Né? A letra e a melodia. E tem uma coisa, às vezes, assim, que a gente acaba. É meio que uma parceria sem se combinar. Assim. Eu escrevo, e aí em algumas partes do texto já coloca assim, música falando sobre Faz tal a rubrica, né? Música falando sobre tal coisa. Você já projeta ali uma. Porque assim, e aí às vezes eu né, a sugestão ali de umas 3, 4 músicas, e depois o Beto compõe naqueles momentos e ele vem com outras propostas em alguns outros momentos para que as músicas entrem. Então, e assim, nesse Meias Verdades é muito doido. Se você parar para ver a trilha toda, e aí até teve mais mais uma inserção do Rodrigo, né? Aí nós fizemos a trilha e tal. Aí teve uma música, que é a música que o diretor ensaiava eles o tempo todo, que aí ele falou, cara, aí o Cesário, até sugeriu de botar uma música que estava no meu CD, das Águas, né, com uma parceria com o Ricardo Barbieri. O Cesário, Beto, vamos botar essa música quando acabar a peça, tal, sugeriu pro diretor. Entendi. Também o diretor gostou, quando acabar a peça, que der o último chão da peça, entra essa música, porque essa música tem muito a ver com o que a gente está falando na peça e tal, não sei o quê. Pô, legal, Cesário, obrigado e tal. Então a música já estava pronta, estava com o arranjo pronto, com tudo pronto. Mas tinha uma música que eles ensaiavam, que ele falou, cara, Beto, poxa, mas tinha que ter uma música na entrada do público. Queria uma música que tivesse esse clima, essa ambientação para o público ir entrando no clima da peça. Aí ficamos pensando. E eu trabalho com um grande compositor, um grande produtor musical chamado Marcelinho Ferreira, que é de Caxias também, então, meu amigo. A gente compõe já há muitos anos. E Marcelinho é que faz quando eu preciso gravar alguma coisa, eu vou lá pro Marcelinho, pô, e tal, vamos fazer isso aqui e tal, a ideia é essa e tal, o arranjo podia estar aqui é sinfônico, aqui é banda de rock, aqui eu não sei. E Marcelinho vai me ajudando, ele trabalha com computação, né, e tal, Pro Tools e tal, ele vai trabalhando ali. Aí eu falei dessa música. A Marcelinho pediu para ir num dia no ensaio. Aí foi no ensaio. Aí eu ouvi uma música de preparação. Aí eu falei assim, cara, que música. Vou fazer alguma coisa nessa linha. Aí foi pro estúdio, e aí essa composição, a melodia, é toda do Marcelinho. Marcelinho compôs a melodia e falou, pô, Beto, vou fazer a melodia e tal para a entrada deles. Aí pensou no tempo, né? Aí fez a música, ficou grande, né? E aí ele aumentou a música para poder o público entrar naquele clima. Entendi. Cara, a melodia ficou fantástica, né? Aí ele me entregou a melodia e falou, essa melodia aqui vai ser da entrada e tal. Que aí a trilha ficou Marcelinho e eu, né? Marcelinho fez essa música e eu fiz a outra música. E todas as músicas que aparecem durante a peça são aquela cantiga de Ninar com outras levadas. Só que aí o Rodrigo, na chegada do Rodrigo, o Rodrigo pegou, rapaz, as músicas estão lindas, não sei o quê, mas... Sempre tem um mais, né? Mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa retirar algumas inserções musicais para deixar a coisa mais crua, mais no ator, mais no jogo do ator. Aí a gente é legal isso do diretor, né? O cara que tá ele de veio fora, pra- ele tem pra- essa visão de... É muito E o técnico, diretor isso eu acho geral, muito o diretor geral, o diretor da concepção geral concordou. Aí ele veio e assim, um cara que 250 trabalhos de teatro, já está fazendo um monte de outras coisas. Show de bola, veio né? conversar comigo, perguntar se podia fazer. Eu falei, cara, pô, E tem, A e tem uma coisa, generosidade e tem do uma coisa barato, muito né? mágica, Boa, tem uma coisa total, muito mágica. total. Quando a gente começou o processo desse trabalho, o diretor começou a trabalhar muito em cima dos espetáculos do Rodrigo Portela. A gente chegou a ver alguns
no YouTube alguns espetáculos dele, a gente sempre falava desse cara e tal. Para um ano depois, calhar do Sesc convidar a gente e ser o Rodrigo Portela, que não foi a gente que escolheu o Rodrigo. Não foi escolha. Não foi escolha nossa. Mas nada é o acaso. Sim, né? não. Esse cara é muito César que Foi escolheu o Rodrigo, coincidência, há providências. Exatamente. Eu Né? falei assim, como a gente estava um ano atrás estudando o trabalho processo, dele. estudando o É, trabalho do cara. coisas entre o E o certo, cara né, que a vem. gente não consegue Exatamente, explicar. exatamente. Fazia Shakespeare. Existe muito mais do céu e Agora, Não é? eu acho que eu tenho uma má notícia. Então, isso que eu ia falar, não queria cortar, Cara, não a gente queria Eu ainda fazer... perguntei quantos dias que ia durar esse Não, mas nós Não. vamos ter a má notícia A e má é a boa boa. notícia. A má é boa. A má notícia é que a gente vai ter que encerrar hoje, porque, infelizmente, a gente não pode ficar aqui o tempo que a Ad gente eterno. gostaria, ad eterno. Não, nós vamos fazer É, ainda. mas- Nós vamos pra mas tem a- frente a- fazer tem a o boa 24 notícia. horas. Nós vamos fazer pra frente 24 horas de live. De live. Marcinho, se prepara, vamos ver 24 horas de live. Nós vamos chamar vários convidados, vamos trocando, vai ficar maneiro. Vai outra sair um pouquinho mais coisa. pra frente. E- Mas. E bota a caminha aí do É, lado, meu isso irmão. aí. Aí. Taca-lhe pau, Marcos. E os nossos queridos amigos aqui vão voltar. Vamos voltar. Porque- Até porque tá faltando gente, né? Falta gente. Faltando gente. E, Pedrinho, não é tão É longe justo. quanto Corumbá, né? Dá Não, pra dá ficar pra- aqui. Não, né? Pedro, Dá. e tem outros assuntos, tem que outras trazer histórias. Nancy aqui. Isso. Trazer a Ive, trazer o Farno. Ó, e vou, E a gente falar mais do que a gente vai realizar, pretende realizar esse ano pelos 25 Exato. anos. A Muita gente falou coisa tanto, pra a gente falar. não chegou. Então Não, a gente eu, pode eu, voltar. eu posso pedir Mas uma situação pode também, voltar, Marcinho, acho que pode. vai poder ajudar. A gente podia fazer também, se vocês pudessem fazer um pedacinho da peça que ia ser legal. A gente pode botar aqui. Olha, mas eu acho que fazer a peça aqui Não. vai ser meio complicado. Pode ser da Pedacinho? música. Ou da música, ou da música, música. sim, Da é. música. Tem um violão. Se não tiver um violão aí, a gente faz a capela mesmo. Mas se tiver um Marcinho, violão. providencia, Marcinho, viola? Se tiver, tem um violãozinho aí, mano? Marcinho, Pô, obrigado. Aqui tem tudo. E a gente, na verdade. fala nisso, Na verdade, nesses nesses 25 anos, esse ano dos 25 anos, né? E assim, nós estamos começando, e é uma honra pra gente estar começando a comemoração dos 25 anos aqui com vocês. Sim, sim. Essa é Honra pra gente. essa é É. a primeira ação dos Primeira 25 ação anos. é essa dos do 25 podcast. anos. Pra é gente essa é aqui. uma- Vamos né, ter Marcinho? mais ações aqui com vocês, porque tá faltando certeza. gente, tem que voltar. Com certeza. Tem muita coisa pra falar ainda. Quero escutar a Bia tocando violão, cantando. Quero ver Nancy. Vai fazer- Não, eu vou buscar o violãozinho. Vou Vou buscar o violão. Mas a gente fecha então, a gente fecha. Fechar, porque com o são violãozinho. 25 dias, né, César? São Exatamente. 25 anos. Muita Não dá pra coisa. gente conversar 25 anos em tão pouco tempo. A gente vai ter que voltar. Eu queria- Muita história bacana, né, Eu- bicho? Muita história A bacana. gente, eu queria aproveitar pra galera continuar curtindo, compartilhando, falando com todo Dando mundo. like, né? Aquelas coisas. Ah, então like. deixa, então Não deixa. tem Tá, problema. ó, já fica A um gente gostinho faz pra uma próxima. a gente Já pode fica fazer uma gostinho pra capela aqui, um fazer. Faz uma pedacinho? capelinha? Faz uma capela pra gente encerrar isso. Não, peraí, aí. antes de encerrar, queria que, como a gente tem fechado tradicionalmente, Sim. uma fala curta com o público de incentivo até para os atores que estão O pessoal começando. tá começando. É, isso é A galera uma que coisa que eu tá- queria falar. A gente Queria falou ainda há pedir pouco isso, e acho que que essa isso é força que vocês fundamental, têm de fundamental. 25 anos, As de mais de dificuldades. 35 anos de carreira aí, não é isso? vida aí, De vida, essa de carreira. parte cultural. Até porque eu tem 40 anos, começaram com 5. O que Também, né? vocês podem dizer para os jovens que Mas estão aí? isso aí, essa César? palavra de fortalecimento. Vai lá, vai lá. Olha, eu não sou muito bom para falar assim, não, mas assim, porque eu sou mais de fazer. Mas eu vou citar. Eu sempre ouvia de um cara que eu respeito muito, Egélio Mendonça, que ele citava a dona Fernanda Montenegro, que uma vez um jovem perguntou para ela o que ela podia dizer para ele que queria fazer teatro, o que ela podia dizer. Ele falou assim: desista. Mas se é isso mesmo que você quer, vá de cabeça que é um outro mundo que você vai conhecer. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente caiu de cabeça nisso, e quando a gente fala que a companhia ou o teatro é o nosso ofício, é porque é. Eu encaro isso como um ofício, encarei a vida inteira. Eu sonhei em ser ator, eu sou ator, sonhei em fazer teatro a vida inteira, eu faço teatro a vida inteira. Então, eu acho que... E estou muito feliz por isso. Pô, É isso. Beto, dá a tua palavra pro pessoal. Bom, eu hoje, inclusive, sou professor também de música, né? Dou aula também de música. E eu sempre falo para todas as crianças, né? O Cesário usa muito essa frase também. Mesmo que você não venha a ser profissional desta área, da arte, da música, do teatro, da dança, né? Das artes plásticas.
mas a arte sempre vai trazer uma coisa bacana para te tornar um ser humano melhor. Então você vai ter sempre essa pegada. Muito show. Eu acho que... E isso a gente fala, quando a gente faz e fala isso, a gente fala com muita verdade, porque você estava falando ainda há pouco, né, que não se dá muito valor à educação, à arte e cultura, mas é exatamente isso que nos torna mais humanos. E é isso que pode fazer a gente se tornar pessoas melhores. Né? Acho que é desse jeitinho que a gente vai levando. A gente vai crescendo. Pedrinho. Meus companheiros são poéticos, né? Eu não sou poético, né? Entendeu? Mas, assim, ó, o conselho que eu dou quer isso mesmo? Corre atrás, sabe? Corre atrás, sabe? Procure fazer sempre o melhor. Quando estiver ali fazer o melhor mesmo, sabe? Se entregar, sabe? Às vezes dá uma preguicinha, né? Mas você, sabe? Tá ali, vai com força, vai com gás, entendeu? É isso. Fazer arte no Brasil requer amor, não é isso? Isso. Persistência, perseverança e paciência aqui, também. Fechando com eles aqui, eu acho que não só isso, mas também a união, né, Paulo? Assim como a gente é junto e trabalha junto, eu acho que sempre está cercado de pessoas que fazem o mesmo trabalho, que querem o mesmo propósito. Um fortalecendo o outro. Vão fortalecendo e vão à frente. Sempre, Gente, sempre, muito sempre. obrigado. Em pauta vai ficar por aqui hoje, né? Mas a galera vai retornar e a gente continua nossa luta, né? Beijão. Beijo. O que você fala sempre? Paz e bem. Beijo, gente. Paz e bem. Paz e bem. Pode levantar, né? Uma flor de cada lugar para o meu jardim vou trazer, só pro meu amor enxergar quanto é grande o meu bem querer. Vou pedir a Deus pra mandar cá pra terra um querubim pra fazer estátua falar e seu olho olhar só pra mim. Mas se sem fim não bastar, vou virar do avesso.